Olá, alunos! Voltamos para outro assunto do nosso livro. Falamos no vídeo anterior sobre as bactérias. Agora estamos falando sobre os vírus. Os vírus, eles estão na página 24, continuando o assunto dos agentes causadores de doenças. Então, vamos lá para os vírus. Os vírus. Que coisas são essas? Nunca ouvi falar. Ah, já sei. São vírus de computador, aqueles de internet e dos pendrives. Os vírus que iremos estudar são reais e não virtuais, como os de computadores. São também extremamente pequenos e podem causar doenças. Vírus. O que é vírus? Como é que constitui? Como é que a gente trata? Como é que a gente sabe? Então, os vírus são seres sem organização celular. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres muito pequenos, algumas dezenas de vezes ainda menores que as bactérias. Somente podem ser vistos ao microscópio elétrico. Não são incluídos em nenhum dos 5 reinos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Aí eu tenho alguns vírus. Eu tenho aqui o vírus da gripe e eu tenho aqui o rotavírus, causador da diarreia grave em lactantes e crianças. Olha a diferença, tá vendo? As características gerais dos vírus: não possuem organização celular, não tem membrana plasmática, nem citoplasma como citosol e organelas, nem núcleo celular. São constituídos basicamente por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior o material genético. Eu tenho aqui um vírus chamado bacteriófago. Ele é um parasita de bactérias. Então, olha como é que ele é constituído. Eu tenho essa parte aqui, que é a cabeça. Eu tenho o 2, que é daqui até embaixo, que é chamado de cauda. Eu tenho um aqui dentro da parte da cabeça do bacteriófago, o DNA viral. Eu tenho essa parte que é o formato da cabeça, é chamado de capsídeo. Eu tenho 5, que é essa partezinha aqui, é chamada de colar. Eu tenho 6, que é essa parte cheia de bolinhas, que é chamada de bainha de melanina, que são as bainhas. Eu tenho 7, que é essas perninhas aqui, é as fibras. Eu tenho 8, que é essa partezinha aqui, ó, e essa partezinha aqui, essas 3 partezinhas espetículas. E eu tenho 9, que é essa placazinha, que é a placa basal. Então, isso é todo o esquema do vírus bacteriófago. E eu tenho o esquema também do vírus da gripe. Olha como é diferente o vírus da gripe do vírus bacteriófago. É totalmente diferente. Então, o esquema do vírus da gripe. Eu tenho o material genético, que é o que constitui aqui dentro dele. E eu tenho as proteínas, que são essas aqui, ó. Essas aí é que conecta ao organismo do ser humano ou organismo de outro animal. As características gerais dos vírus: eles não possuem metabolismo próprio. Nos vírus não ocorrem reações químicas observadas no interior de uma célula viva. Fora de uma célula hospedeira, eles não têm nenhuma atividade. São inerentes e podem até formar cristais como os minerais. Eles reproduzem-se somente dentro de células vivas, que são parasitas intracelulares obrigatórios. São parasitas de seres vivos diversos, como plantas, animais e bactérias. Podem se reproduzir à custa do material que encontram somente em células vivas. Fora de uma célula hospedeira, eles se mantêm absolutamente inertes.
Como é que os vírus se reproduzem? Eu tenho aqui o ciclo de reprodução de vírus bacteriófago, aquele vírus que ele se injeta e reproduz dentro da bactéria. Eu tenho o seguinte, eu tenho a seguinte maneira, aqui eu tenho a célula, tá bom? E é um ciclo, sempre é um ciclo. Esse ciclo aqui, ele vai ocorrer da seguinte maneira. Eu tenho aqui o vírus que entra em contato com a bactéria e injeta seu material genético. Eu venho para cá e se reproduz no interior da bactéria. O novo vírus são formados, formando o novo vírus. A bactéria é rompida e os novos vírus são liberados. Por quê? É tanto bacteriófago dentro dessa bactéria que a parede da bactéria não aguenta, fazendo com que venha a romper. Se rompida, os vírus saem e infecta outra bactéria e assim por diante. Então começa aqui, ó. Tá vendo essa partezinha vermelha entrando em contato com o DNA da bactéria? Então, o bacteriófago, o vírus bacteriófago, ele pousa na membrana da bactéria, introduz todo o seu material genético, vai para dentro da bactéria e o ciclo continua dessa maneira, tá bom? Nossa defesa contra as viroses. Como é que é a nossa defesa contra as viroses? Nosso organismo está sempre exposto à invasão de micro-organismos diversos. Eles podem penetrar em nosso corpo, por exemplo, por meio do ar, da água, de ferimentos e de alimentos contaminados. Alguns desses micro-organismos podem ser patogênicos, capazes de provocar doença. Aí eu tenho uma criança com catapora. A catapora é uma doença causada por vírus. Eu tenho o sistema imunitário. Esse sistema imunitário é o que vai nos proteger. Então, as proteínas que formam a cápsula dos vírus são diferentes das proteínas existentes no nosso corpo. Quando sofremos alguma invasão por vírus, as proteínas desses seres estranhas ao nosso organismo são detectadas por certas células do corpo. Essas células do corpo que fazem parte do sistema imunitário, que é o sistema imune, passam a produzir substâncias que combatam o invasor, que são os anticorpos. Exemplo da ação do sistema imune. Quando alguém contrai um resfriado, o sistema imunitário inicia a produção de anticorpos. Depois de alguns dias, os anticorpos eliminam os vírus e a pessoa fica curada do resfriado. Lembre-se que os anticorpos têm ação específica, ou seja, somente atuam no combate ao micro-organismo para o qual foram produzidos. Aí eu tenho as vacinas, que é para prevenir contra as doenças. As doenças provocadas por vírus ou bactérias são evitadas com o uso de vacinas. Então, as vacinas induzem o corpo, o nosso sistema imunitário, a produzir anticorpos específicos contra um determinado micro-organismo. Caso haja uma invasão na pessoa vacinada, os anticorpos já existentes impedem que a doença nele se instale. Por isso que hoje em dia estamos sempre esperançosos com essa vacina do coronavírus para que nosso corpo ele comece a ter um sistema imunitário muito, muito melhor. E eu tenho os soros. Os soros, né? Imagina que o organismo de uma pessoa infectada não consegue produzir anticorpos de que necessita por não haver tempo hábil, por se encontrar muito debilitada. Aí eu tenho os soros. Lembra que os soros, aquela parte do soro que eu falei para vocês, de como é que é produzido o soro, lá do soro do cavalo, vocês lembram disso? Não? Poxa, então pegue lá o seu livro e dá uma olhada, uma analisada sobre a questão de soros e vacinas, porque aqui complementa o que você já ficou sabendo na aula anterior, né? E agora, o que pode ser feito, que é a questão dos soros. Aí você sabe, né, que as vacinas e soros existem diferenças, então eu tenho que saber as diferenças do que é a vacina e do que é o soro.
Os soros diferem das vacinas por já conterem os anticorpos que o organismo necessita a serem usados para curar certas enfermidades. A preparação de soros é feita com a aplicação de micro-organismos mortos ou atenuados ou ainda de suas toxinas em animais como coelho, cobras e cavalos. Depois da produção de anticorpos pelos animais citados anteriormente, parte do sangue deles é coletada e são usadas técnicas para isolá-los e na produção dos soros. Então, a gente já está sabendo sobre questão de soros. Vamos agora para algumas viroses humanas. Então, veja o próximo vídeo.